Vai pagar por todos os Jedi que matou hoje, Dokkan. Vamos atacá-los juntos. Você avança. Não, eu vou atacar ele agora! Não, Anakin, não! Não! Muito bem. No final da aula passada, nós encerramos com uma proposição importante, que diz que se uma sequência complexa Zn for convergente, então ela é limitada, certo? Vou relembrar aqui. Ó, proposição, foi provada na aula passada. Se Zn for uma sequência complexa que é convergente, então Zn é uma sequência limitada. Porém, tal qual como ocorre no caso real, porque tem esse resultado também vale nos reais, a recíproca em geral dessa proposição é falsa. Ou seja, o fato de uma sequência ser limitada, vou escrever isso, então o fato de Zn, sequência complexa, ser limitada, não implica nessa sequência ser convergente, certo? Vamos ver um exemplo, vamos usar o exemplo quando estudamos o início de sequências. A sequência Zn complexa dada por Zn igual a i elevado à potência n. Bom, então, se eu listar os seus elementos, os seus termos, nós vamos ter o Z1, Z2, assim por diante, vão ser i menos 1 menos i1, i menos 1 menos i1, i menos 1 menos i1, e assim por diante, não acaba mais. Ou seja, obviamente essa sequência, né, ela é limitada, porque os seus valores oscilam nesses quatro, entre i1 menos i menos 1, certo? Basta observar também que o módulo de Zn é i elevado a n, que é menor ou igual que 1 para todo n, certo? De fato, esse módulo é igual a 1, certo? Mas menor ou igual já serve também. No entanto, essa sequência ela é divergente, ou seja, essa sequência tende para quanto quando n vai para infinito? Divergente, ok? Eu acho que não. Mestre Kenobi, você me desaponta. Então, vamos começar com o primeiro teorema da aula de hoje, que trata-se das propriedades aritméticas dos limites de sequências complexas, certo? Então, vamos estabelecer o seguinte: sejam Zn e Wn duas sequências complexas e convergentes. Vamos exigir que elas sejam convergentes. Então, vão valer 4 propriedades aritméticas fundamentais. Uma relativamente à soma, uma relativamente à diferença, uma relativamente ao produto e a outra relativamente ao quociente dessas sequências. Então, a primeira, o limite da soma é a soma dos limites. Apenas isso. Segundo, o limite da diferença vai ser a diferença dos limites, ou seja, o limite de Zn menos Wn, quando n tende a infinito, é o limite de Zn quando n tende a infinito, menos o limite do Wn quando n tende a infinito. Terceiro, o limite do produto se abre como um produto dos limites. O limite de Zn vezes Wn quando n tende a infinito é o limite da sequência Zn quando n tende a infinito, vezes o limite da sequência Wn quando n tende a infinito. E quarto, o limite do quociente é o quociente dos limites, certo? Porém, aqui vamos, nesse último item, exigir um fato importante. O limite da sequência do quociente não pode ser zero, senão não faz sentido divisão por zero, ok? Bom, obviamente eu não vou provar todas elas. Eu vou provar duas e vou deixar as outras duas como exercício para vocês. Vou provar apenas a primeira, o item A, e a terceira, C, certo? Comecemos então com o item A. Então, sejam o limite de Zn quando n tende a infinito igual a alfa e limite do Wn quando n vai para infinito igual a beta. Claro, onde alfa e beta são números complexos, pertencem ao corpo dos complexos. Bom, dado um epsilon positivo qualquer, então, como o limite do Zn quando n tende a infinito é alfa, segue que vai existir um número natural n0, tal que, para todo n maior ou igual que n0, vai implicar que a distância do Zn até o alfa fica a menos, digamos, de epsilon sobre meios, certo? Vou chamar de asterisco. De modo igual, como o limite da sequência Wn quando n tende a infinito é beta, então vai existir um número natural n1, ao qual, um índice, né, ao qual a partir deste índice, ou seja, para todo n maior ou igual que n1, todos os termos da sequência que distam de beta menos de epsilon meios. Vou chamar de 2 asterisco, ok? Muito bem. Só que
vamos fazer o seguinte, eu preciso que as duas desigualdades valham, então eu vou pegar o máximo do N1, N0 e o N1, que é um número natural, e vou chamá-lo de N-til. Dessa maneira, para todo N maior ou igual que N-til, valem asterisco e dois asterisco. O asterisco que é este e dois asterisco que é essa desigualdade das distâncias. Bom, disso nós podemos escrever o seguinte, vamos avaliar a distância da soma Zn com Wn até a soma alfa com beta. Isso é o módulo, a distância simétrica induzida pelo módulo, então o módulo de Zn mais Wn menos alfa mais beta. E aí, separando de forma adequada, né, Zn menos alfa ali dentro, mais Wn menos beta, e utilizando a desigualdade triangular do módulo, eu abro nessa soma, Zn menos alfa mais Wn menos beta. Ou seja, o primeiro é a distância de Zn até alfa, mais a distância de Wn até beta. Como cada um deles é menor que epsilon sobre 2, devido a asterisco e dois asteriscos, somando vai dar epsilon. E pronto, certo? Ou seja, o que nós concluímos? Mostramos que para todo n maior que o n-til, que era o máximo entre n0 e n1, a distância de Zn mais Wn ao número complexo alfa mais beta fica menor que epsilon. Ou seja, a sequência Zn mais Wn converge para alfa mais beta quando n tende a infinito. Portanto, o item A está provado. Para o item C, bom, como existe o limite de Zn quando n tende a infinito, eu vou continuar chamando de alfa, e também existe o limite da sequência Wn quando n tende a infinito, que eu vou continuar chamando de beta, então, as duas sequências Zn e Wn, elas são limitadas por o resultado da aula passada. São limitadas em C, certo? Se existem limites, elas são limitadas. Ok. Em particular, eu vou concentrar a atenção na Wn. Em particular, a sequência Wn é limitada em C, ou seja, existe um número m positivo, maior que zero, tal que o módulo da Wn é sempre menor ou igual que m, e isso para todo n natural. Ok? Dessa maneira, né, dado um epsilon positivo, né, como o limite de Zn quando n tende a infinito é alfa, né, segue que vai existir um número natural n0, tal que, para todo n maior ou igual que n0, implica que a distância de Zn até alfa fica menos de um epsilon. Na verdade, é um múltiplo de epsilon. Eu vou completar com alguma coisa aqui para melhorar. Vou chamar isso de asterisco. Eu vou voltar aqui depois, ok? Deixem um espaço. Vai ser um múltiplo de epsilon, certo? E do mesmo modo, nós temos que, como o limite da sequência Wn, quando ele tende a infinito, é beta, vai existir um número natural n1, tal que, a partir desse índice, ou seja, para todo n maior ou igual que n1, implica que a distância, ou a métrica, de Wn até a beta, fica menor que um múltiplo de epsilon. Eu vou arrumar aqui também, vou chamar de dois asteriscos essa desigualdade, certo? Porque eu quero que no final das contas fique só menos de epsilon, ok? Bom, vamos tomar um n-til como sendo o máximo entre n0 e n1, que é um número natural, como eu fiz no item A. Dessa maneira eu posso usar ambas as desigualdades, asterisco e dois asterisco. Esta é a vantagem de pegar esse n-til especial, o máximo dos dois, ok? Bom, dessa maneira, como valem o asterisco e dois asterisco, vamos avaliar a distância de Zn vezes Wn até alfa vezes beta. Ou seja, a distância de Zn vezes Wn até alfa vezes beta é o módulo de xn Wn menos alfa beta. Agora eu vou somar com zero. Como assim? Um truque sujo. Somar e subtrair o mesmo fator ali dentro do módulo, que vai ser alfa vezes Wn. Olha, ó. Eu botei menos alfa Wn mais alfa Wn ali dentro. Certo? Que é o zero. E agora eu vou associar de forma adequada e pondo em evidência na primeira parte o Wn, vai ficar Wn, Zn menos alfa, mais, pondo alfa em evidência nos dois últimos, alfa, que vai multiplicar W menos beta. Vai ser menor ou igual, usando propriedade dos módulos, módulo de Wn vezes o módulo daquele produto de diferença, vezes, né, mais o módulo de W vezes o módulo de alfa vezes Wn menos beta. Este primeiro fica menor ou igual a m, por quê? Porque a gente sabe que a sequência Wn é limitada. Essa segunda fica menos de um epsilon sobre alguma coisa. Qual coisa? Né? Vai ser sobre 2m, porque aí eu corto os m e fica epsilon meios, aí vai somar com o outro aditivo. Só que o outro, esse, então já vou arrumar ali, ó, a desigualdade asterisco fica menor que epsilon sobre 2m, vai ficar bonito assim.
certo? Fica menor ou igual. E esse aqui, menor que um epsilon. Mas esse aqui eu posso dizer que é menor que epsilon sobre 2 alfa, por exemplo? O problema é que pode ser zero essa parte. Então eu vou estimar da seguinte maneira. Deixa eu arrumar aqui. Vou botar o menor ou igual mais embaixo. Menor ou igual que wn vezes o módulo de n menos alfa mais... Ora, no lugar de módulo alfa, vou botar módulo de alfa mais 1. Isso é positivo, certamente, mesmo que alfa seja zero. Vezes o módulo de wn menos beta. Agora sim, esse fica menor que m, esse menor que epsilon sobre 2m, e este aqui tem que ficar igual, menor que quanto? Epsilon sobre 2 vezes o quê? Não aquele epsilon, mas epsilon sobre, como aparece módulo de alfa mais 1 e tem uma parte ali com outro aditivo, 2 que multiplica módulo de alfa mais 1. E aí, assim que eu vou arrumar o 2 asterisco, estou colocando ali, ó, epsilon sobre 2 que vai multiplicar o módulo de alfa mais 1. E aí 2 asterisco está arrumado. É essa a estimativa perfeita, ideal, certo? Não que ficasse errado se eu deixasse algum múltiplo de epsilon no final, mas vou fazer as contas para que fique um epsilon bonitinho no final. Olha ali, ó. Estou fazendo as substituições, ó, as estimativas, menor que aquela soma, simplifico os m, simplifico aquele módulo alfa mais 1 em cima e embaixo, vai ficar menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, ou seja, epsilon. Certo? Então, o que nós tiramos daí? Ora, então, ou seja, nós concluímos que a distância de n vezes wn até alfa vezes beta fica menor que epsilon, sempre que o quê? N for maior ou igual que o n til, que era o máximo daqueles dois. Ou seja, né, aquele n til que estava fixado, tá bem? Vou botar aí. Ou seja, as sequências n vezes wn convergem para a sequência alfa, para o número complexo alfa vezes beta, como queríamos provar. Foi muito corajoso, rapaz. Mas achei que você tinha aprendido sua lição. Eu aprendo devagar. Bom, seguindo então nosso estudo, vamos definir agora o que é uma subsequência de uma sequência complexa. Então eu vou pegar um conjunto infinito de índices, n1, n2, vou estabelecer uma ordem, n1 menor que n2, menor que n3, assim por diante, certo? Um subconjunto infinito dos naturais, certo? E Zn é uma sequência complexa em C. Então, a função eu posso chamar de φ, certo? Que manda todo o índice nk, certo? N1, N2, N3, assim por diante, por um número complexo Znk, certo? Que associa cada nk naquele conjunto de índices a o termo de posição nk da sequência Zn, certo? De posição nk da sequência Zn, ela é chamada de subsequência, certo? É chamada de subsequência da sequência Zn. Mesmo conceito que no caso real, ok? Aqui não tem nada de novidade, só vamos adaptar os resultados no complexo. A notação é a mesma. Znk é uma subsequência da sequência Zn. Pronto. Apenas para ilustrar, um exemplo. Se Zn é uma sequência complexa, digamos que a sequência dada por Zn igual a, vamos pegar aqui, I sobre N, certo? Então, a sequência Zn, se eu listar os primeiros termos aqui, vai ser I sobre 2, I sobre 3, I sobre 4, I sobre 5 e assim por diante. Não acaba mais, certo?
E se nk for 2n menos 1, ou seja, eu vou pegar os ímpares apenas, os termos ímpares dessa subsequência, eu vou ter a subsequência z índice 2n menos 1, porque na qualidade de nk nós temos 2n menos 1, então, certo? Que corresponde à subsequência dos termos ímpares da sequência zn, certo? Em outras palavras, se eu quiser listá-los, então a subsequência z índice 2n menos 1 vai ser dada da seguinte forma. Vamos escrever aqui, z índice 2n menos 1 igual a z1, z3, z5, z7, z9 e não acaba mais. Ou seja, i terços, i quintos, i sétimos e assim por diante. Ok? Essa é uma subsequência da sequência zn dada. Bom, uma proposição aqui, só que eu vou deixar para vocês, é que se Zn for uma sequência complexa e convergente, certo? Tal que então Zn converge para um alfa, vamos dizer assim, que é complexo, então qualquer subsequência dessa sequência também converge para esse mesmo número complexo alfa. Então, toda subsequência znk da sequência Zn converge também para o alfa pertencente a C. Bom, a demonstração eu vou deixar para vocês como exercício, certo? Para vocês pensarem. Mestre Yoda. Conde Lucan. Interferiu em nossos assuntos pela última vez. Você se tornou, Lucan. Um lado sombrio em você, eu sinto. Me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. Até você. Muito que aprender você ainda tem. Está óbvio que essa disputa não deverá ser decidida com nosso conhecimento da força, mas pelas nossas habilidades com o sabre de luz. Muito bem. No que segue, vamos apresentar para vocês o conceito de ponto aderente de um conjunto dentro dos complexos. Então, dizemos que alfa pertencente ao plano complexo é um ponto aderente de um conjunto P contido em C, se e somente se ele for o limite de uma sequência de pontos que está em P, certo? Ou seja, de uma sequência Zn, né? Zn contida em P. Bom, eu escrevi mal ali, mas vocês entenderam, é em P, não é em C. Certo? Por exemplo, vamos considerar o seguinte conjunto, de todos os números complexos aos quais a parte real dele é maior que zero. Ou seja, essa faixa do primeiro e do quarto quadrantes, pontilhado no eixo imaginário, certo? Porque ele não tem pontos onde a parte real é zero. Bom, então, o número complexo zero, que é 0 mais 0i, ele não pertence ao conjunto P. Mas, mesmo assim, eu afirmo para vocês que ele vai ser ponto aderente. Por quê? Porque eu consigo construir uma sequência de pontos de P que converge para zero. Qual sequência? Eu posso pegar a sequência Zn, como escrevi ali, ó, 1 sobre n mais 1 sobre ni, para cada n natural. Então, como a parte real desse número Zn é 1 sobre n, que é maior que zero para todo n, segue que Zn pertence ao conjunto P, isso para todo n, certo? Então, essa sequência está inteiramente contida no conjunto P. Bom, e essa sequência é tal que o limite de Zn, quando n tende a infinito, é o limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n mais 1 sobre ni, que dá zero.
certo? Portanto, 0 é um ponto limite daquele conjunto. Logo, 0 pertencente aos complexos é ponto aderente do conjunto P, certo, pessoal? Ok? Opa, escrevi de acumulação, mas entenderam, é ponto aderente do conjunto P. Não vou apagar agora, ficou claro? Aqui, só para ilustrar, a reta bissetriz dos quadrantes ímpares, ele pega 1 sobre n e manda para 1 sobre n. Ele tem um complexo Z1. O complexo Z2 seria 1 meio mais 1 meio, e assim por diante, né? E assim por diante, ou seja, está convergindo para zero mesmo. Então, realmente, 0 é ponto aderente. Bom, vamos agora a uma definição. Vamos dizer que o conjunto de todos os pontos aderentes de um conjunto X, de um conjunto P, desculpem, ele se chama de fecho do conjunto, certo? Fecho de P. O conjunto de todos os pontos aderentes, ali eu escrevi de novo de acumulação, vocês me perdoem, é pontos aderentes. Ponto de acumulação é outro conceito que vamos ver depois. Bom, no exemplo anterior, nós temos que o conjunto P de todos os números complexos cuja parte real é maior que zero. Aí nós podemos perguntar, qual seria o seu fecho, isto é, fecho de P, que a gente chama de P barra? Bom, aqui só fazendo um desenho, a parte real de Z, parte imaginária, que eu peguei pontilhado ali, e esse pontilhado desse lado, no primeiro e quarto quadrantes, que é a região que denota o conjunto P, certo? O fecho dele abrange o quê? Intuitivamente, abrange o próprio conjunto P e a reta que limita ali, fronteira. Ou seja, o fecho do P seria todos os números complexos cuja parte real é maior ou igual a zero, ou seja, acrescenta ou igual a zero. Bom, e o que eu quero dizer com isto? Tá? De fato, olha aqui, ó, se eu pegasse uma reta paralela ao eixo real, uma sequência de pontos ali, ó, posso pegar uma sequência de pontos, tudo de mesma altura, o W1, W2, W3, Wn está em P para todo N, e o Wn converge para um ponto DI, que seria ali no eixo, né, o número complexo DI, que estaria no eixo vertical, certo? Aí, só um exercício, se alguém quiser tentar completar os detalhes. Bom, uma observação interessante. Note que se alfa pertence ao conjunto P, então segue que alfa pertence ao fecho, certo? E isso não é difícil de mostrar, porque ó, se eu pego um alfa que está no conjunto P, então basta tomar uma sequência de pontos em P que converge para o alfa. Que sequência de pontos? A sequência é constante, certo? Então, que vai ser aderente. E fim de conversa, certo? Ó, ok? Zn igual a alfa, alfa, alfa. É tal que, né, Zn converge, pertence a P para todo N, né, ponto aderente. E além disso, né, a gente sabe que Zn tende a alfa, converge para alfa quando N vai para infinito. Certo? Então, realmente, né, o alfa pertence ao fecho. Daí, pela arbitrariedade da escolha desse alfa complexo que estava em P, segue que P é subconjunto do seu fecho, certo? Ou seja, nós acabamos de provar o seguinte resultado. Isso constitui a prova da seguinte proposição, essa observação, certo? Seja P um subconjunto dos complexos, então o P é subconjunto do fecho, certo? E foi provado acima. A observação e a prova dessa proposição. Né? Isso vai ajudar a entender melhor o exemplo, por exemplo, anterior. Certo? O exemplo que... Ou então esse, se eu pegar o disco unitário, é o todo número complexo Z, tal que o módulo de Z é menor que 1. Então, quem seria o fecho dele? Qual seria o fecho do disco unitário centrado na origem? Z pertencente a C, tal que o módulo de Z é menor que 1 e onde o módulo de Z é igual a 1, ou seja, é onde o módulo de Z é menor ou igual a 1, certo? Bom, aqui eu vou fazer só um desenho rapidamente, mas vocês entenderam, né? Ó, o conjunto P, que é o disco unitário centrado na origem, é a região interna desse pontilhado de círculo, de circunferência, né? Essa região interna, o círculo ali.
certo? E aí o fecho dele é quem? É ele todo e mais a casca, né? Ou a fronteira, como a gente já estudou lá na parte da topologia. Então, isso aqui é o fecho do P, certo? Esse é o fecho do conjunto P. Bom, então, nós poderíamos conjecturar a seguinte propriedade. Será que vale? Pergunto para vocês, é uma conjectura. O fecho do P seria o interior do P unido com a fronteira? Uma pergunta que eu faço para vocês. O que acham? Bom, veremos que sim, certo? Esse fato é verdade. Ou seja, nós vamos provar a seguinte proposição. Qual proposição? Que o fecho do P é o interior do P unido com a fronteira do conjunto P, onde P é um subconjunto dos complexos. Então, demonstração, eu vou provar duas afirmações, certo? Precisamos provar duas afirmações. Na primeira afirmação, né, que vão ser contenções, vai ser a seguinte. Eu vou provar primeiro a contenção contrária, na primeira afirmação, que o interior de P unido com a fronteira de P é um subconjunto do fecho. Bom, de fato, dado um alfa pertencente ao interior de P unido com a fronteira, então nós temos duas condições. Primeiro, se alfa estiver no interior do P. Bom, se ele estiver no interior do P, então o que segue? A alfa pertence a P, obviamente. Por quê? Se eu tomar uma sequência Zn em P complexa, dada por Zn igual a alfa para todo N natural. Botei P ali, mas vocês entenderam. Então, Zn converge para alfa quando ele tende a infinito, ou seja, alfa está no fecho. Mas vamos examinar agora se ele está na fronteira. Se ele está no interior, eu concluo que ele está no fecho. E se ele está na fronteira? Se a alfa pertence à fronteira de P, então, pela definição de fronteira, para todo delta positivo, a delta vizinhança de alfa interseção com P é não vazia e a delta vizinhança de alfa com um complementado do P em relação aos complexos também é não vazio. Em particular, os dois são não vazios. O primeiro é não vazio, em particular, ou seja, a delta vizinhança do alfa interseção com P é não vazia. Então, isso para todo delta. Então, eu vou tomar o seguinte delta, 1 sobre n, para todo n natural. Então, a 1 sobre n vizinhança do ponto alfa, interseção com P é não vazia. Certo? Bom, mas porque é para todo delta, então vou pegar em particular 1 sobre n, devido ao fato de cima. Ou seja, o que nós temos? Que Zn pertence a P. E, além disso, a distância de Zn até alfa é menor que 1 sobre n para todo n natural. Bom, se eu pegar um epsilon positivo, como podemos tomar um n0 natural, tal que 1 sobre n0 é menor que epsilon. Isso é um fato, está dentro dos reais essa parte aí, e é devido aos reais ser um corpo arquimediano, certo? É uma propriedade arquimediana dos reais. Muito bem. Seguindo o baile. Então, para todo n maior ou igual a n0, nós vamos ter o quê? Temos que a distância de Zn até alfa é menor que 1 sobre n, que é menor ou igual que 1 sobre n0. Por quê? Porque para todo n maior ou igual que n0, pegando os inversos, 1 sobre n fica menor ou igual que 1 sobre n0. E esse é menor que epsilon, ou seja, acabei de mostrar que Zn converge para alfa. Então, alfa está no fecho do P. Então, em qualquer dos dois casos acima, ou seja, se alfa está no interior do conjunto P, ou se está na fronteira, nós concluímos que ele está no fecho. E pela arbitrariedade do alfa escolhido, vale a afirmação 1, ou seja, a primeira contenção está provada. Vamos à segunda agora, certo? Vamos à segunda contenção. Afirmação 2. O fecho do P é um subconjunto do interior do P unido com a sua fronteira. Então, vamos ver. Dado um alfa no fecho, então, vamos mostrar que ele está no interior unido com a fronteira. Bom, então eu vou começar pensando por absurdo. Se alfa não está no interior unido com a fronteira, se ele não está numa união de dois conjuntos, então ele não está em nenhum deles. Ou seja, então alfa não pertence ao interior do conjunto P e alfa não pertence à fronteira. Ok? Muito bem. Então vamos ver o seguinte. Em particular, alfa não pertence ao interior do P. Se ele não está no interior do P, nós vamos ter que, para todo delta positivo, a delta vizinhança do ponto A não está contida, não está inteiramente contida em P. Vou chamar isso de 1.
E como as sequências ZN convergem para alfa, para o delta positivo acima, para esse delta, onde acarreta aquela equação 1, vamos chamar assim, segue que vai existir um número n0 natural, tal que a distância de Zn até alfa fica menor que esse delta. Ou seja, o que nós temos? Que a sequência Zn pertence à delta vizinhança do ponto A. Alfa, desculpem, para todo natural maior que n0 ou igual a n0. E como a sequência Zn está em P para todo n, vai seguir o quê? Vai seguir que Zn pertence a delta vizinhança do ponto alfa interseção com P, para todo n maior ou igual a n0. Ou seja, o que nós temos daí? Nós temos que a delta vizinhança do ponto alfa interseção com P é não vazia para todo delta positivo. Vou chamar de asterisco. Mas, como também temos que o alfa não pertence à fronteira do P, então significa o quê? A definição de fronteira não pode ser válida, certo? Ou seja, vai existir um delta zero positivo, tal que a delta zero vizinhança do ponto alfa, interseção com P, vai dar vazio, ou a outra coisa, a delta zero vizinhança do alfa, interseção com o complementado do P em relação aos complexos a vazio. Um desses dois vai acontecer. Muito bem. Vou chamar de 2 asterisco, mas observem o asterisco. Do asterisco, e isso é para todo delta positivo. Então, em particular, para o delta zero. Ela vale para todo delta o asterisco. Então, em particular, ela está valendo para o delta zero. Se ela está valendo para o delta zero, então, o primeiro vazio, vamos dizer assim, não vale, certo? Por asterisco. Desculpa, por 2 asteriscos. Ou seja, vai valer a segunda. Ou seja, vai valer que a delta zero vizinhança do alfa, interseção com complementado do P em relação aos complexos, é vazio. Mas isso é um absurdo com 1. O 1 é esse aqui, lembre. Por quê? Para todo delta, a delta vizinhança do alfa não está contido em P. Porque se ele, pois a delta vizinhança do alfa não está contida em P. Portanto, o alfa tem que pertencer a essa união, o interior de P unido com a fronteira. Ou seja, vale a afirmação 2. E pelas duas afirmações 1 e 2, segue a igualdade de conjuntos desejada. Certo? É isso. É um pouco trabalhoso, mas é bom vocês darem uma olhada com calma nessa prova inteira. Ok? Só deixa eu encerrar a escrita aqui. Pronto. Muito bem, você lutou, meu velho Padawan. Isso é apenas o começo.